Se você acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe que as lendas japonesas costumam ser assustadoras. Eu trouxe um vídeo falando sobre as 5 lendas mais sinistras daquele país, claro, na minha opinião. Falando nisso, aquele vídeo pode ter até mesmo uma parte 2, existem muito mais lendas sinistras que vêm da Terra do Sol Nascente, e se vocês quiserem isso, é só comentar. Mas hoje, nós vamos abrir espaço para uma daquelas lendas. Vamos falar mais aprofundadamente da Kushisaki Onna, uma das mais famosas lendas urbanas daquele país. Hoje é dia do bestiário sobrenatural. Eu sou o João e você está prestes a ver o que tem aqui do outro lado. Antes de começar o vídeo, eu peço encarecidamente que se você está chegando aqui pela primeira vez, cogite se inscrever. Dá uma olhada no vídeo, assiste ele, se você gostar, deixa o like, comenta e se inscreva. Você pode também conferir os outros vídeos que já saíram, porque eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai gostar dos outros temas aqui também. Agora, sem delongas, vamos começar a falar da nossa personagem. A lenda de Kushisaki Onna conta a história de uma bela jovem que certo dia se submeteu a uma cirurgia plástica. Porém, infelizmente o destino foi cruel com essa pobre moça, já que de alguma forma um terrível incidente teria acontecido durante o procedimento, fazendo com que sua boca fosse rasgada de orelha a orelha. A lenda não se aprofunda muito no que levou ao erro médico e nem quem seria esse tal profissional. A única coisa que se diz é que algo deu errado, e por isso esse terrível incidente ocorreu. A história também diz que essa moça teria 2 irmãs caçulas, e que teriam conseguido se submeter com sucesso a essa mesma cirurgia. Em algumas versões diz que é exatamente por isso que ela se tornou um espírito vingativo, porque parece que de alguma forma poderia ser algo pessoal. Teria sido ela vítima de alguém que queria lhe fazer mal e se passou por um médico? Bom, isso não dá para ter certeza. Dando continuidade aqui ao que diz a lenda, o mito tem como base os rumores de que o espírito de Kushisaki Onna perambula as ruas desertas do Japão durante a noite usando uma máscara cirúrgica. Essa máscara que a gente ficou bem familiarizado durante a pandemia de 2020. A história conta que se você se deparar com ela, logo surgirá a pergunta, a tão famosa pergunta: "Você me acha bonita?" Caso você diga que sim, ela irá tirar a máscara e revelar o seu rosto deformado. E logo ela te faz uma outra pergunta: "E agora? Você ainda me acha bonita?" Caso você mude a sua opinião sobre a beleza da moça e diga não, ela irá te cortar ao meio com uma tesoura. Porém, caso você se sinta encurralado e com medo diga sim, você é muito bonita, ela então vai cortar a sua boca com a tesoura para que você tenha a mesma aparência que ela. Bom, João, então quer dizer que não tem como escapar, você sempre vai se ferrar caso encontre com a Kushisaki? Não exatamente. A lenda conta de uma dica muito importante e eu vou passar para vocês caso um dia vocês viajem pelo Japão e se deparem com essa moça. Nunca deixe de levar consigo doces. Exatamente. Bote doces na sua bolsa, no seu bolso, no casaco, de preferência balas e pirulitos, porque a lenda conta que ela adorava doces enquanto estava viva. E se você acabar oferecendo um doce para o espírito, isso de certa forma vai fazer com que ele se acalme, ele vai esquecer de você e vai deixar você ir embora. Existe também uma outra forma de escapar dessa criatura, porém você teria que ser um pouco mais cruel. Caso você não tenha nenhum doce, você pode simplesmente pronunciar a palavra pomada. E por que essa palavra? Bom, segundo algumas versões da lenda e alguns contos que eu achei na internet, aparentemente esse era um dos produtos que estava sendo usado durante a sua cirurgia. O médico provavelmente estava usando algum tipo de pomada e isso ficou marcado para o espírito. Então, se você disser 3 vezes em voz alta a palavra pomada, o espírito vai acabar ficando desorientado e dessa forma você vai conseguir fugir. Porém, saiba que se você optar por essa escolha, você vai
ter que correr muito, mas muito mesmo, porque espíritos geralmente não gostam quando são provocados, e quando passar a desorientação, ela vai atrás de você. Então, seja rápido. A origem da lenda. Há várias descrições sobre a Kushisaki Onna. Uma delas menciona que em sua origem, ela foi uma mulher casada com um samurai. Ela vivia sozinha enquanto ele estava sempre ausente, e então a mulher se envolveu com outros homens, ganhando a reputação de adúltera entre os membros de sua comunidade. Isso envergonhou seu marido, que decidiu punir a traidora com uma agressão que causou a sua famosa desfiguração. Após a sua morte, a mulher se transformou em uma Onryo, que segundo o folclore japonês, trata-se de um tipo de fantasma que seria capaz de causar dano no mundo dos vivos. Ele consegue interferir no nosso plano. Além de tudo, ela era incrivelmente veloz e se dedicava a agredir principalmente homens por pura vingança. Durante o período Edo, a lenda aterrorizava as pessoas com relatos de aparições da entidade, instigando medo entre os populares das zonas rurais. Essa antiga assombração foi sendo esquecida até que em 1978 surgiram boatos de que uma mulher estava atacando e mutilando vítimas na cidade de Yoatsu. Isso causou um surto de histeria coletiva que se espalhou pelo Japão, afetando principalmente crianças e adolescentes, que manifestavam medo e ansiedade ao voltar para a escola. Foi necessário a realização de campanhas educativas para acalmar os jovens assustados. Isso é uma coisa que a gente viu, por exemplo, com o Charlie Charlie Challenge. Vocês lembram disso? As crianças brincavam disso na escola e criou-se uma histeria coletiva. Tinha gente passando mal, tinha criança que desmaiava. Algo muito parecido, né? Para você ver como o folclore e suas lendas são iguais em todo o globo. O medo infundado de que uma antiga criatura sobrenatural estava atacando as pessoas da cidade foi superado, mas a crendice popular ganhou destaque novamente, sendo revista como uma lenda urbana moderna, proporcionando uma nova existência para essa figura assustadora. Isso é muito interessante, né? Como o folclore foi sendo reciclado. É uma lenda antiga lá do período dos samurais que foi esquecida e hoje em dia ela é lembrada novamente, trazendo todo esse viés moderno, né? Seria uma moça que sofreu um acidente durante uma cirurgia, trazendo todas elas para o nosso período. Isso é muito interessante e é isso que mantém a cultura folclórica viva. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa lenda. O folclore japonês é muito rico e é muito interessante. Talvez aconteça algumas coisas, vocês tenham ouvido algumas coisas que vocês acham um pouco tipo, mas como é que é? Como é que é a história? Mas isso aí é porque as culturas são diferentes. Então, o nosso folclore, por exemplo, é muito ligado a animais, à floresta, né? A proteção de floresta. Então, isso para um japonês, por exemplo, deve ser uma coisa muito curiosa, né? Então, existem peculiaridades nos folclores do mundo aí, mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais a fundo essa lenda que eu trouxe novamente lá no vídeo de Top 5 Lendas Assustadoras do Japão. Se você quiser uma parte 2 daquele vídeo é só comentar. Comenta aqui também qual outra criatura você quer ouvir aqui nesse quadro do bestiário. Não esquece o like, não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu, porque isso ajuda muito, beleza? Conto muito com a participação de vocês, tamo junto e até semana que vem às 18 horas aqui no canal O Outro Lado.